Ok, oremos. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque mais uma vez estamos reunidos para abrir a tua palavra, que o teu Santo Espírito seja o nosso guia e que nós possamos aprender da tua palavra e praticar na nossa vida. Fica conosco, nos dê uma boa noite de estudo, é o que nós pedimos agradecidos por Jesus, amém. Bom, então vamos lá. Na parte do Apocalipse, lembra que eu falei que a gente não iria Apocalipse 1, Apocalipse 2, a gente iria por temas, tá? E a parte que nós vamos destrinchar um pouquinho hoje é a parte que fala dos 7 selos do Apocalipse. A gente vai entender um pouquinho o que é isso aí. A gente vai precisar de abrir um pouco a Bíblia também para a gente poder entender como que chega nessa situação desses 7 selos. E depois esses selos eles são abertos, tá? Eles são abertos. E dentro dos 7 selos tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é algo assim que todo mundo tem uma curiosidade, uma situação assim muito interessante. É muito propagado, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí nós vamos entender a que se refere. Bom, a gente precisa de entender que assim como lá em Daniel, cada visão de Daniel, cada visão de Nabucodonosor contava a história da raça humana em relação a reis e reinos. Então, cada fase, primeiro Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Império Romano pagão, Império Romano dividido, Império Romano papal, como tem todas essas divisões, o livro do Apocalipse, ele fala das fases da igreja. Que igreja? A igreja de Deus. A igreja de Deus, ela sempre existiu no mundo, sempre. E ela sempre foi, as pessoas que faziam parte dessa igreja, eram as pessoas que seguiam os mandamentos de Deus, que seguiam as ordens divinas, que seguiam o que estava na Bíblia. Tá? Então, assim, dentro do aspecto histórico, a gente tem que entender que os 7 selos têm a ver com fases da igreja, desde o surgimento da igreja. A igreja surge depois que Jesus vai para o céu, ele morre e ele aparece para os discípulos, depois ele tem a ascensão de Jesus. A igreja começa a existir enquanto uma instituição religiosa a partir desse período. E até Jesus voltar, existirá uma igreja. Existem 2 tipos de igreja. A igreja de Deus, essa é uma igreja invisível. Igrejas são as pessoas. E as igrejas, instituições. A igreja católica é uma instituição, a igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, a igreja adventista do 7º dia, e assim por diante. Então, existe a questão igreja e instituições religiosas, que é um contexto um pouquinho diferente da questão igreja de Deus. Dentro da igreja de Deus, é possível ter gente de várias denominações. Da igreja adventista, de outras igrejas. Inclusive, eu particularmente acredito que tem católicos, que tem até religiões que a gente às vezes até desconhece. Eu acredito nisso. Essa é a igreja de Deus. Mas o porquê, então, que existe as igrejas, instituições? Nós vamos estudar isso também no Apocalipse, porque a igreja instituição, a igreja de Deus instituição, ela é uma igreja que ela tem uma missão. Ela não é a igreja que salva, ela é a igreja que tem uma missão, acima de tudo. E aí, você, eu, todos nós precisamos responder a pergunta: por que eu faço parte do credo religioso X ou do credo religioso Y? Por que eu faço parte desse credo? Porque a igreja de Deus, ela independe de placa de igreja. Essa é a igreja de Deus, independe de placa de igreja. Então, eu posso ser da igreja A, B, C ou D e mesmo assim fazer parte da igreja de Deus.
Quem que define isso? O próprio Deus. Em relação ao quê? Em relação à Bíblia. É o que a Bíblia fala. Então, todos aqueles que seguem os princípios bíblicos, esses são a igreja de Deus. E a gente vai ver, inclusive, nas fases da igreja, quais eram as características da igreja de Deus nas fases da igreja, né? Na abertura do primeiro selo, segundo selo, etc. Agora, a instituição religiosa que nós pertencemos, ela tem que ter um outro motivo. Afinal de contas, se para a igreja de Deus eu posso ser de qualquer denominação, por que que eu deveria ser católico? Por que que eu deveria ser assembleiano? Por que que eu deveria ser adventista do sétimo dia? Essa questão também é respondida na questão bíblica, dizendo da função desse agrupamento de pessoas que tem uma crença comum, que tem um pensamento comum, que tem um pensamento direcionado. Então, assim, a igreja, tem uma coisa em forma? A igreja, instituição, ela tem uma missão. A igreja de Deus, ela é a igreja da salvação, tá? Então, placa de igreja não salva, mas uma igreja que te ajuda a fazer a vontade de Deus, como está expressa na Bíblia, é a igreja, particularmente, que eu quero para mim. Porque se igreja não salva, quem salva é a igreja de Deus. E eu participo de uma denominação, de uma placa, de uma instituição, que me incentiva a cumprir o que está escrito na Bíblia, esse é o lugar que eu quero estar. Esse é o meu lugar. E aí, então, a gente precisa de entender isso, porque tem pessoas, eu conheço pessoas que guardam os mandamentos de Deus e que não são adventistas do sétimo dia. E guardam todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Tá? Eu sei, eu já conheci, não conheci pessoalmente, mas já ouvi falar de algumas pessoas que não são adventistas do sétimo dia, mas que guardam o sábado, guardam os 10 mandamentos, acreditam que a salvação é pela graça, acreditam no grande conflito, acreditam em todas as coisas que eu também acredito. Eu sou adventista, essa pessoa não é. Mas eu posso afirmar que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são a igreja de Deus. O livro do Apocalipse também deixa isso bem claro, quando ele fala das características da igreja de Deus. A igreja de Deus tem uma característica, e essa característica que é importante para a gente. Agora, um ponto importante para a gente começar a ler, antes da abertura dos selos, acontece uma situação bem interessante, está lá no livro do Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, eu vou compartilhar aqui com vocês, mas está lá no livro do Apocalipse, se eu não estou enganado, no capítulo 5. No capítulo 5. O capítulo 4, ele demonstra que tem uma reunião no céu. Essa reunião tem 24 anciãos. Depois a gente pode conversar sobre isso de forma mais específica. Mas tem uma reunião no céu com 24 anciãos. O próprio Deus está lá. E João, ele observa tudo isso. Está lá no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Ele fala também que tem 4 seres majestosos, e etc, etc, etc. Aí no capítulo 5, dentro dessa reunião, acontece um negócio interessante. O que acontece? Aí agora eu vou compartilhar minha Bíblia com vocês, para a gente poder ler junto. Olha só, aí no capítulo 5, a partir do versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, lembra que da reunião lá tem 24 anciãos, tem os 4 seres viventes que estão na presença de Deus, tem Deus, e tem João vendo essa história toda. Então, chega num dado momento, um dos seres fala assim,
tem um livro aqui. Agora, que livro é esse? Então, a gente precisa de entender um pouquinho desse contexto. Então, vamos lá. Aí um dos anciãos disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Tá? Então, vamos até aqui. João vê um livro, esse livro está selado. O selo, ele lacra uma propriedade. Então, antigamente, um rei, ele tinha uma carta a ser enviada, ele pegava, colocava a cera e ele colocava o selo real. Naquele selo estava ali determinado que aquele era um documento que deveria ir para a mão específica de quem o rei havia enviado. Tá? Segundo alguns historiadores, eles acreditam, esses historiadores, esses teólogos acreditam, que esse livro é simbolicamente a escritura do planeta Terra com tudo que tem dentro dele. O planeta Terra, ele foi, entre aspas, vendido de porteira fechada. Se a gente for lá no Gênesis, você vai ver lá em Gênesis no capítulo 1, deixa eu ir lá em Gênesis no capítulo 1, não é exatamente, não é no capítulo 1, acho que é no capítulo 2 já. Vamos tentar o 2 aqui. Assim foram acabados, havendo Deus acabado, abençoou e santificou. Olha só, formou Deus o homem do pó da terra, plantou um jardim, plantou Deus um jardim, quer dizer, ele forma o homem, planta o jardim, fala o que o homem pode comer, e ele fala para o homem, olha, isso aqui tudo é seu. Olha, tomou, versículo 15 de Gênesis 2, está aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí, Deus, então, ele entrega o planeta Terra, ele faz o planeta Terra inteirinho, ele entrega para Adão e Eva, fala, olha, é seu. O planeta Terra é seu. Só que no capítulo 3, a gente vê que Eva, ela negociou a liberdade que tinha, que Deus havia dado para ela, com o diabo. Através do engano, o diabo surrupiou Eva, tanto Adão quanto Eva, quanto toda a sua propriedade. Então, assim, a partir do momento que Adão e Eva se tornaram escravos do diabo, toda a propriedade deles também passou. O resultado disso foi que o planeta Terra passou a ser do diabo também. Certo? O planeta Terra passou a ser do diabo. E toda propriedade, ela tem uma escritura. E aí os teólogos acreditam que esse livro selado aí, com 7 selos, era a escritura do planeta Terra. Por isso que João chorava. Por que João chorava? Porque se ninguém abrisse os 7 selos, ninguém poderia livrar-nos das mãos do diabo. Você percebe? Então, eu sou descendente de Adão. Quer eu queira, quer não, eu fui condenado à morte porque eu nasci nesse mundo e esse mundo pertence ao diabo. Nós somos escravos aqui. Mas aí Deus falou assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade. Só que o problema para João é que quando ele chega no céu para ver o que está acontecendo para salvar a raça humana, ele percebe que o livro, quer dizer, a escritura do planeta Terra, que poderia dar liberdade para ele e para todos os habitantes, está selado com 7 selos e que ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. É o que está lá em Apocalipse, no capítulo 5. Então, Apocalipse, capítulo 5, diz que ninguém podia abrir. Olha aqui, ó. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Ou seja, não há salvação para nós. Nós seremos escravos do diabo para sempre. Amém? Certo? Mas, olha o que acontece no versículo 5. Um dos anciãos, ele falou, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? Jesus. Jesus venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ou seja, Jesus conquistou a vitória. E se ele conquistou a vitória,
ele comprou, ele pagou com o próprio sangue o preço que o diabo pediu para o planeta Terra, que era o sangue do Filho de Deus. Ele falou, tá bom, se é isso que precisa de ser feito para eu recuperar os meus filhos, porque o planeta ele podia fazer de novo, mas e os filhos dele que estavam dentro do planeta? Então ele reconquista tudo, ele reconquista geral. E aí o que vai acontecer no futuro? Isso aí eu já estou adiantando, né? Palhinho para os próximos dias de Apocalipse. Jesus volta, pega todos aqueles que quiseram ter a filiação divina, tiram para um local, purifica o planeta Terra, volta para cá e devolve o planeta Terra para a raça humana. A propriedade que deveria ser nossa, e nós não temos essa propriedade, justamente porque o diabo surrupiou, ele deu um jeito de enganar Eva e tomar. E João, então, ele está desesperado. Ele falou, quem que vai poder abrir esses selos? Jesus pode abrir os selos. Então, a partir do momento em que o leão da tribo de Judá, a raiz Davi, que é o próprio Jesus, o Cristo, o Messias, a partir do momento que Jesus morre, começa a existir um movimento de construção de uma construção de igreja, a igreja de Deus. Essa igreja tem fases ao longo da história e essa fase termina justamente quando terminar a história da raça humana. É o que nós vamos ver a partir do momento que tem a abertura dos selos. Os selos começam a ser abertos, são fases da igreja, são fases no planeta Terra em que Jesus está criando os mecanismos para salvar, criando os mecanismos para libertar os moradores do planeta Terra das garras de Satanás. Aí algumas pessoas podem dizer assim, nossa, mas faz 2000 anos, 2020, né? Que ele começou a fazer isso. Na verdade, não é 2020, é 1990, porque Jesus morreu no ano 30 da nossa era, e foi quando ele venceu, né? Quando ele morre, ele venceu na cruz do Calvário. Então, tem 1990 anos. Aí alguns podem dizer assim, nossa, mas Jesus é muito lento, ele está demorando meio muito. Será que não tem jeito dele ser mais rapidinho? Aí a gente volta, a gente já leu várias vezes, lá em 2 Pedro, acho que é 2 Pedro mesmo, que Jesus não está demorando como alguns acham que ele está tardando. Na verdade, ele é longânimo. Quer dizer, o que é um longânimo? Ele é paciente. Por quê? Porque ele quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Jesus quer salvar o máximo de pessoas possíveis. O máximo possível. Então, assim, Deus tem dado tempo e tempo e tempo. Só que vai chegar um momento que não dá para esperar mais. E quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a abertura dos selos, quando a gente vai para a carta às 7 igrejas, a gente percebe que esses períodos já acabaram. Hoje nós estamos vivendo na carta da última igreja nos nossos dias. Hoje nós estamos vivendo no período pré-sétimo selo. Por que é pré-sétimo selo? Porque na abertura do sétimo selo acontecem uns negócios muito interessantes que ainda não aconteceram. Então, Deus, ele está preparando o terreno, está dando oportunidades para que nós alcancemos a salvação nele. Certo? Então, Jesus vem no planeta Terra, Jesus arregimenta os discípulos, está lá no livro de Atos, ele arregimenta os discípulos, dá uma missão para os discípulos, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você quiser ver essa incumbência de Jesus, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Então, assim, Jesus dá essa missão. E a partir desse momento, os apóstolos permanecem unânimes, aí está lá no livro de Atos, eles permanecem unânimes, oram, pedem poder de Deus, eles confessam os pecados uns aos outros, se unem em prol de um propósito e eles saem para pregar o evangelho. E essa saída para pregar o evangelho, acontece coisas estrondosas. Um dia, 3.000. Mais outro dia, mais 5.000 se convertem. E mais outros dias, e diz a Bíblia, que uma quantidade incontáveis de pessoas.
a igreja de Deus nasce. Quem eram essas pessoas? Como que elas viviam? E aí é quase que eu estou fazendo igual aquelas propagandas do aqui e agora, né? Quem era? Como vivia? Onde está? Naqueles negócios da televisão, né? Mas aí a gente entra na questão das revelações do Apocalipse. A gente entra nessa questão que tem a ver com os 7 selos. Entenderam o contexto? Tem uma reunião no céu, tem um monte de 24 anciãos, depois a gente pode discutir o que são esses anciãos. Tem 4 seres viventes. Essa reunião está lá para ver, e aí, como é que vai acontecer? O planeta Terra está perdido, lascou todo mundo, já era, não tem jeito. Como é que faz? Não tem ninguém que é digno de abrir. João começa a chorar, estou perdido, porque eu estou no planeta Terra, só faço parte desse planeta. Se ninguém puder abrir o selo, eu continuo como escravo do diabo, eu não quero mais ser escravo do diabo. E ele começa a chorar. Chegam assim, calma, peraí, não é bem assim não. O leão da tribo de Judá, Jesus venceu. E ele venceu, e ele vem para poder... Ele veio a primeira vez para poder preparar o caminho, preparar a humanidade para recebê-lo pela segunda vez. Jesus vem uma vez para nos salvar e ele virá a segunda vez para nos conceder finalmente o processo final da salvação. Nós estamos em fase de salvamento, vamos colocar dessa forma. Nós estamos em fase de salvação. Nós ainda não estamos completamente salvos. E Jesus vem completar o que ele já começou. E aí, então, começa a abertura dos selos. Tá certo? E aí, o primeiro selo, que a gente já falou sobre tudo isso, né? Esse livro misterioso aí, com os selos. Então, o que representa os 7 selos? Essas são profecias básicas, de 7 períodos. Isso, ele é descrito como um período lá na última parte do 6º selo. Depois, quando a gente chegar lá, nós vamos confirmar isso daí, que tem na última parte do 6º selo, falando sobre, são períodos, né, da nossa história. E os teólogos, estudando a respeito do assunto, chegaram a essa conclusão. Então, desde a fundação da igreja, desde os primórdios da igreja primitiva, lá no tempo apostólico, no tempo dos discípulos de Jesus e do apóstolo Paulo, etc., até os nossos dias. Tá certo? São períodos. E aí a gente começa a falar dos cavaleiros do Apocalipse. São 4 cavaleiros com uma situação interessante, cada um desses cavaleiros. E esses 4 cavaleiros são, na verdade, os 4 primeiros selos. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse nada mais são do que a abertura do selo 1, 2, 3 e 4. E aí nós vamos entender. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles não estão juntos. Se são períodos históricos subsequentes, não tem como eles estarem juntos, certo? Então, são 4 períodos da igreja. Um período subsequente ao outro. Esses são os 4 cavaleiros. Está lá em Apocalipse capítulo 6, diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o cavalo branco, ele é a abertura do primeiro selo, ele é a igreja primitiva. É a igreja que nasceu depois da morte de Jesus, ali por volta do ano 30, e ela vai até o período do ano 100 da nossa era. Que igreja era essa? Era uma igreja pura. O branco, a cor branca, significa limpeza, significa pureza. Significa que você não retém nada, tá? O que é o branco dentro do prisma de cores? O branco é uma cor que não tem cor, ele reflete fora todas as cores, ele não absorve nada. Já o preto, ele absorve todas as cores do arco-íris. As 7 cores do arco-íris ele absorve. O branco não. O branco é sinal de limpeza, de pureza, tá? E aí, é um período, esse período do cavalo branco, ele é um período muito legal, porque ele é um período de pureza, ele é um período de avanço da obra, tá? É um período bem vitorioso.
cerca de 6 milhões de cristãos no século I. Isso aí, gente, é quase, se a gente for analisar, se você for pegar alguns escritos aí para verificar a população que existia no planeta Terra até o ano 100, isso aí é praticamente a população que tinha no planeta Terra toda, praticamente. Ficou faltando poucas pessoas. Ficaram faltando, quem sabe, os índios da América do Sul, América do Norte, na Ásia, alguns locais da Ásia mais distantes um pouco. Quem estava nesses locais ainda não tinha vivido esse movimento dessa igreja. Mas foi uma igreja vitoriosa. Ela tinha um arco, tá? Se tem um arco, tem uma flecha. Essa flecha joga coisa longe, joga distante. E o evangelho foi jogado em toda a extremidade do planeta Terra. Tá? Saiu vencendo e para vencer. Quer dizer, a igreja era uma igreja pura, imaculada em todo o mundo conhecido da época. Tá? Todo mundo conhecido da época. Então, olha o que acontecia. Olha, sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostravam-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam o sacerdócio e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que eles ficaram à cruz acima da águia romana. Então, a igreja de Deus, ela se arregimenta para pregar o evangelho ao mundo, o evangelho puro, o evangelho bíblico, o evangelho o evangelho que o apóstolo Paulo fala isso nas cartas dele várias vezes. Ele fala para as pessoas que ele está escrevendo, ele fala assim: olha, vocês receberam de mim o evangelho puro, fica na pureza. Ele fala isso para os coríntios, ele fala isso para os romanos, fica na pureza, mantém mantém o conhecimento que você tem de Jesus Cristo, que eu passei para vocês. E aí, no primeiro século, eles disseram: olha só, sem dinheiro, eles derrotavam os poderios de riquezas. Sem escola, confundiam os letrados. Eram fortes, organizados, sem ter uma organização. Porque quem que era o líder deles? O próprio Deus. O próprio Deus. Era uma igreja de Deus. E no primeiro século, a igreja primitiva, ela avançou absurdamente, a ponto de colocar a cruz de Cristo acima do império. E isso gerou uma série de dores de cabeça, tá? Uma série de problemas. Imagina você, se eu sou um imperador e eu quero que todos estejam submissos a mim, mas todo o meu espaço territorial, as pessoas, os meus súditos, se tornam leais à cruz de Cristo acima do meu brasão. Eu não vou gostar da ideia. Então, isso começou a ter problema. A pureza e o cristianismo avançando gerou uma dor de cabeça tão grande que começou a surgir a abertura do segundo selo, e nós vamos ver o que acontece. Quando abriu o segundo selo, ouvi um ser um ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O período do cavalo vermelho do segundo selo é o período que compreende na história o ano 100 da nossa era até o ano 313. Compreendeu 213 anos, onde a igreja foi, o cristianismo foi extremamente perseguido pelos Césares, pelo Império Romano. O sangue foi derramado a rodo. Foram milhares, centenas de milhares de pessoas morreram, deram a vida para que o evangelho cessasse. Por quê? Porque o imperador queria lealdade a ele. Não queria que os seus súditos fossem leais à cruz de Cristo ou a Cristo. Queriam lealdade para ele. E aí o que ele fez? Então, olha, ou você nega a Cristo. Então, no período do cavalo vermelho tinha isso. Ou você nega o seu Cristo, ou você morre.
Não, eu não vou negar o meu Cristo. Então você morre. Então muito sangue mesmo foi derramado. E é interessante que, apesar dessa ousadia, dessa situação, então foram jogados às feras, foi queimado em praça pública, decapitado, foi feito de tudo um pouco para tentar dissuadir. Mas a pureza da igreja e a forma como as pessoas... A igreja, quando eu falo a igreja, eu estou falando das pessoas, tá? As pessoas eram a igreja do primeiro século, como nós somos a igreja de hoje, tá? Então, assim, as pessoas, a igreja, ela era uma igreja que amava Cristo e tinha uma pureza tão grande da doutrina, a doutrina bíblica, sem contaminação, sem ideias de pessoas, só a Bíblia. Jesus já tinha vindo e aí Jesus já tinha refutado uma série de interpretações que os judeus tinham tido de forma errada. Interpretações erradas a respeito do sábado, interpretações erradas a respeito da vida após a morte, interpretações erradas dos mais variados tipos. Jesus vem, ele organiza essas ideias e ele manda isso para os discípulos. E os discípulos espalham essa doutrina pura que encontra na palavra de Deus. Nós encontramos hoje na Bíblia completamente. A doutrina purinha, sem ideias humanas. O que aconteceu foi que a igreja, no seu afã entusiasta de evangelizar todo mundo, começou a batizar pessoas. Isso aqui aconteceu no período do cavalo vermelho. Então foi batizando, e batizou algumas pessoas que eles permaneciam na vida que tinham. Tá? E Jesus, isso é um dado muito interessante, gente. Jesus, ele veio nos salvar do pecado. Ele não veio nos salvar no pecado. Eu não posso viver na prática do pecado, querendo viver, optando por viver na prática do pecado e querer que Deus aceite do jeito que eu estou oferecendo. Não é assim que funciona. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar do pecado, não para nos salvar no pecado. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus é nova criatura. Ele vai viver em novidade de vida. É o que a Bíblia fala, tá? E algumas pessoas nesse período que foram batizadas, elas foram batizadas, mas assim, então vamos supor que é errado adulterar? É errado. Então eu tenho um monte de mulher. Minha mulher não sabe, eu tenho um monte por aí afora. E aí eu me converto. Falo, não, agora é Jesus na minha vida, mas eu continuo com as minhas mulheres. Mas que evangelho é esse que você se converte, mas que não te transforma? Transforma em que conceito? No conceito do que vocês acham que é o conceito correto? Não, no conceito bíblico. E dentro do conceito bíblico, o homem tem que ser marido de uma só mulher. Jesus fez só um Adão para uma Eva. No Novo Testamento, ou quando está falando assim do homem de moral ilibada, o apóstolo Paulo fala assim, que seja marido de uma só mulher, que saiba governar bem o seu lar, que governe pelo amor, não pela força. Você percebe? Então, assim, Deus, ele tem um padrão. E aí ou eu sigo o padrão divino, ou esquece isso. Esquece cristianismo. São duas opções que eu tenho. Tá certo? Então, as doutrinas estranhas começaram a misturar, tá? E isso aconteceu nesse período, para vocês terem uma ideia de algumas doutrinas que foram introduzidas nesse período. Depois nós vamos ver depois nós vamos ver uma tela ali que fala um pouco desse período aí em que várias coisas que não são bíblicas são introduzidas nas crenças. Então, quando abriu o terceiro selo, o que acontece também na questão do cavalo vermelho, que eu esqueci de falar para vocês? Os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos, certo? Só que o que acontecia? Eu acho que eu já li essa frase para vocês, acho que é do Joséfo, se eu não estou enganado, que é um historiador judeu do primeiro século. Joséfo diz que o sangue dos cristãos era como semente, que quando caía na terra, brotava e dava mais cristãos. Então, esse período do cavalo vermelho, a igreja percebeu
a igreja, não a igreja de Cristo, né? O imperador romano, na verdade, não é nem igreja. O imperador romano, ele percebeu que não estava dando certo essa perseguição. Quanto mais ele matava cristão, mais cristão aparecia. Era igual verruga. Você cortava um, o sangue espalha e aparecia um monte. Ele falou, esse troço não está dando certo. Isso no período do cavalo vermelho. Matava, o troço só estava aumentando. Aí surge um período, que é o período do cavalo preto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. Tá? E ouvi uma como a voz do meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Vamos lá. O terceiro selo é o período que compreende entre 313 e 538. São datas aproximadas, viu, gente? São datas que historiadores colocaram, mas não são datas assim exatas. Não existiu um clique, não é um interruptor que você muda o interruptor e agora você mudou de fase, tá? Então, ali entre o cavalo vermelho e o cavalo preto, teve um período de cavalo vermelho-preto, tá? Até que se tornou o período do cavalo preto. Aí é uma corrupção grande da fé. Começa uma corrupção grande da fé. Por quê? Porque o imperador ele muda de tática. Ele estava vendo que ele não estava vencendo o cristianismo. Então, é o período em que Constantino ele se converte ao cristianismo. Constantino era um imperador pagão, completamente pagão. Mas ele aceita o batismo e se torna um cristão com um objetivo. O objetivo dele era misturar as coisas para vencer pelo cansaço. Constantino, ele tinha 3 grandes grupos no império dele, no Império Romano. Ele tinha um grupo de pagãos, que ele fazia parte. Ele tinha um grupo de cristãos, que agora eram mais de 6 milhões. Era uma quantidade de gente absurda. E ele tinha judeus. Afinal de contas, o judaísmo, ele fazia parte do Império Romano. Tinha sido conquistado. Jesus vem sob o jugo romano. Beleza. E esses 3 grupos religiosos é igual time de futebol. Não se juntam. Se juntar um torcedor do Cruzeiro, um do Atlético e um do Flamengo, eles podem até conversar civilizadamente, mas eles nunca vão chegar num consenso qual que é o melhor time. Nunca. E na questão religiosa, isso estava acontecendo. Então, Constantino se converte, faz um batismo público, mas ele cria uma igreja em que ele se autodenomina o pastor, né, dessa igreja, o bispo dessa igreja. E ele forma essa igreja com 3 pilares. Com o Deus dos cristãos. Jesus, Deus Pai, Deus Filho. Com os ídolos pagãos, só que os ídolos pagãos, eles eram ídolos muito feios, eram sinais de bestas, de coisa e tal. Então precisava, para não assustar o povo, precisava de ter outros ídolos. Então surgem os santos, seres humanos que se tornaram santos. Eles surgem nessa época. São ídolos, como os ídolos pagãos, mas em vez de ter a figura feia, tem a figura de pessoas. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo sendo figura de pessoas, não eram figuras bonitas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir na Europa e de entrar em igrejas católicas da Europa, entrar em museus. As pessoas, muitas vezes, tinham semblantes terríveis, estavam vestidas com roupas bem estranhas. Então, eram esses ídolos. Às vezes, ídolos de animais esquisitos, tá? E, então, ele conquista o paganismo com os ídolos e com a adoração ao Deus Sol. Constantino era pagão e ele adorava o Deus Sol. E ele não podia deixar de adorar o Deus Sol de jeito nenhum. Mas ele tinha jurado lealdade ao Deus vivo, como o Deus dos cristãos. Então, como que ele ia adorar o Deus Sol? Então, ele instituiu o dia que deveria ser adorado o Deus, no caso, o Deus, os cristãos achando, não, nós vamos adorar o nosso Deus, mas a intenção de Constantino vai adorar o Deus Sol.
É por isso que domingo, em inglês, significa, é dito Sunday. Sun, sol, day, dia. Domingo significa dia do sol. Então, a adoração passa a ser, sai da adoração do cristianismo, e para que eu possa continuar adorando o meu Deus Sol, eu crio um dia de adoração para o Deus Sol. Os cristãos pensam, são enganados, pensam que estão adorando o Deus verdadeiro, mas na verdade estão adorando o Deus Sol. E por fim, como que ele vai apaziguar os judeus? Ele pega todo o ritual judaico. As roupas, se você pegar as estolas dos bispos, do Papa, parece uma estola sacerdotal do povo judeu. Então, ele pega o ritual judaico e a estola judaica, e então forma uma igreja. Essa igreja não foi formada exatamente assim, da noite para o dia. Essa igreja foi sendo formada a partir desse momento. E aí o que acontece? Para que essas práticas dessem certo, a Bíblia tinha que ser tomada. Porque se você, Andréia, tiver acesso à Bíblia e eu quiser te falar uma mentira, eu preciso tomar a Bíblia da sua mão. Porque senão você vai lá na Bíblia e você vai ver que é verdade. E por que hoje em dia não tem, então, um monte de gente que abre a Bíblia e encontra essa verdade? Tem. Essa é a grande questão. Tem. Muita gente que viveu uma vida de uma forma durante um período grande, percebe ao abrir a Bíblia que não é daquele jeito e muda. Mas naquele período antigo, para que essa mudança tivesse significado, o período do cavalo preto é o período de mistura, uma mistura muito grande da verdade com a cor preta, ela é o oposto do branco. Se o branco é pureza, o preto, do ponto de vista religioso, né, pureza religiosa, o preto é contaminação religiosa completa. Uma apostasia total. Certo? Então, esse período do cavalo preto é o período de começar a introduzir. Com isso, a Bíblia foi retirada. É por isso que o livro do Apocalipse tem isso aqui, olha. 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Isso significa que esse valor, o denário, era um dia de trabalho. Pagar isso numa medida de trigo ou em 3 medidas de cevada, estava pagando muito caro, era quase igual ao preço do nosso arroz hoje em dia. Isso demonstra claramente que o que alimenta o ser humano, a palavra de Deus que alimenta o ser humano, então, isso aqui é alimento, trigo e cevada é alimento, certo? O alimento estava muito caro. O alimento que alimenta a vida espiritual, que é a palavra de Deus, ela estava, entre aspas, muito cara, ela estava rara, não encontrava. É um período em que povos inteiros perderam a vida protegendo as Sagradas Escrituras. Se as Sagradas Escrituras estão nas nossas mãos hoje, e elas têm dados históricos, teológicos, arqueológicos, provando que a Bíblia é fidedigna. Ela só está na nossa mão hoje, fidedigna, porque existiu pessoas como os valdenses, os descendentes de Valdo, que protegeram a Bíblia com a própria vida, e muitos outros povos que assim fizeram. Mas o livro do Apocalipse diz que não danifiqueis o azeite nem o vinho. O que é o azeite? O azeite é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo não seria danificado, ele continuaria sendo derramado. Pessoas continuariam aceitando. E o vinho? O vinho é o simbolismo do sangue de Jesus. O sangue que foi derramado para a salvação da raça humana, esse aí não vai ser danificado. O Espírito Santo continua agindo. O sangue de Jesus continua valendo. Por mais que existe uma degradação da moral religiosa, por mais que exista isso, o sangue de Jesus e a ação do Espírito Santo, ela continua sendo eficaz. Tá certo? E aí, olha só. Então, olha algumas coisas que aconteceram nesse período. Teve o Edito de Milão, que fez uma série de mudanças, inclusive institucionalizando algumas coisas e dando ao bispo a autoridade de Deus. Decreto para a adoração do domingo, acontece no ano 321. Concílio de Laodiceia oficializa a guarda do domingo. Você percebe que não é de uma vez. Um decreto manda adorar o domingo, 321, que é 43 anos depois, tem um concílio que oficializa.
tá? 370, começa a se cultuar os santos. 400, oração pelos mortos. 530, o dogma do purgatório. E assim tem mais um monte. Um monte. Nós vamos ver na abertura do quarto selo que tem mais um monte de mudanças que a igreja faz. Por quê? Porque surge o Concílio de Milão, o Edito de Milão também, se eu não estou enganado, é aquele que dá autoridade ao Papa, dizendo que só ele pode interpretar a Bíblia. Só os religiosos podem interpretar a Bíblia. Então, eles tinham Bíblia escondidas, liam, interpretavam do jeito que queria, e seria mais ou menos o seguinte, seria mais ou menos como eu virar aqui para a Andréia, para a Deise e para a Regina, e falar o seguinte, olha, eu vou falar para vocês do Apocalipse. Vocês têm Bíblia em casa? Aí você fala assim, não, nós temos. Então rasga, queima, toca fogo. Quero ver aí no vídeo. Liga, abre para o vídeo, quero ver vocês tocando fogo na Bíblia. Agora eu vou ensinar para vocês. Tiro a palavra de Deus e ensino o que eu quiser. Entendeu? E não pode ser assim. Muito pelo contrário. Se eu ensinar alguma lorota aqui, você tem que ir lá na palavra de Deus e dizer isso. Então, olha, quando o quarto selo foi aberto, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aí é o período brabo negro da Idade Média, um período grande, aquele período que Daniel chamou de 1260 dias, que dizia que os santos seriam entregues nas mãos da besta, na mão do animal terrível e espantoso. Esse período, a igreja, depois que começou a misturar as crenças, a igreja de Deus na terra praticamente sucumbiu. Ela não existia. A morte religiosa estava em todos os lugares. A verdade, ela estava praticamente morta. E por que vai matar pela espada e pela fome? Porque não tem a palavra de Deus. Não tem a palavra de Deus. Tá? Então, assim, o quarto selo, que é o cavalo amarelo, ele é um período longo e tenebroso. Ele é o período de consolidação do cavalo preto. O cavalo preto se consolida, quer dizer, a estratégia que não estava dando certo no cavalo vermelho, dá certo no período do cavalo preto. Ou seja, vamos misturar a verdade com o erro. E, queridos, essa questão que foi feita lá atrás, ela tem até os nossos dias. Uma degradação total da verdade, perseguição aos que seguem a Bíblia. A Bíblia só começa a ganhar notoriedade e começa a ganhar, como é que eu posso dizer? Começa a ganhar o lugar de destaque que ela merece a partir do século XVIII, no final do século XVIII, quando se começa a estudar o livro de Daniel, e aí no início do século XIX tem várias pessoas no mundo inteiro, mais uma pessoa especial chamada William Miller, em inglês, ou Guilherme Miller, em português. Ele se torna alguém que lê a palavra de Deus, identifica uma série de coisas, e ele se levanta para pregar a verdade nua e crua, como ela está na Bíblia. Isso nós vamos ver também no livro do Apocalipse. Olha só o que mais acontece. Fala alto, para todo mundo ouvir. É uma dúvida que eu estou aqui. Se o período do quarto selo coincide com aquela profecia lá de Daniel, dos 1260 anos. Boa parte, sim, ao período. 1260 anos começa aqui no ano 538. É onde começa. 1560 anos. Tá? E ela termina em 1978. 1798. Tá? Então, esse período aqui do cavalo amarelo, do quarto selo, ele é o período que compreende, é um período menor do que os 1260 dias. Por quê? Porque esse aqui foi um período muito pesado, tá? Depois de 1517, a coisa vai facilitando, vai melhorando, as pessoas começam a questionar os líderes religiosos e questiona tanto a ponto de ter a queda da Bastilha em 1798.
Lembra do que eu falei, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tá? As coisas não acontecem da noite para o dia. Para você, quanto tempo o Maduro, antes dele o Chaves, eles demoraram para conseguir colocar a Venezuela no ponto que está hoje? Foram anos e anos e anos de desserviço em prol da população, de corrupção, de minar as instituições, a ponto de se tornar a Venezuela o que é hoje. O país mais rico da América Latina, hoje é um dos países mais pobres do mundo. Você percebe? Isso não aconteceu da noite para o dia. Aquele filme, O Nome da Tá? Rosa, tá nesse período aí, né? Eu não lembro do período. Tá? Ela perguntou o nome da Rosa está nesse período, eu não sei. Mas esse é um período... Filme, sabe, gente? O Nome da Rosa é que o livro, a Bíblia... um livro proibido. E aí quem queria ler morreu porque um cara envenenou, porque não era para ler o livro ficava escondido, as 7 chaves. É desse período aí. Tá? Um período aí do cavalo negro, do cavalo chegando no cavalo amarelo. E o cavalo amarelo é a consolidação do mal. Aquela ideia de vamos bagunçar a verdade deu certo. E olha mais bagunça da verdade. Institui-se em 998 o Dia dos Mortos. A Bíblia nunca teve um Dia dos Mortos. Nunca. Nunca teve, mas é instituído. É instituída a Inquisição. Se você não quiser seguir o bispo de Roma, se você não jurar lealdade a ele, você vai para a fogueira, você morre. Reis foram mortos, reinos foram depostos. Começa a venda de indulgência. Você pode quebrar o pau, fazer o que você quiser na sua vida. Se você pagou depois, você está perdoado. Venda de indulgência. Instituída a confissão auricular. Até então, você se confessava para Deus, você ajoelhava e falava com Deus. Começa a confissão auricular para padres e bispos. Proibida a leitura da Bíblia. No ano 1229 é proibida a leitura da Bíblia. Bíblias são queimadas em praça pública. Quem fosse encontrado com um pedaço da Bíblia, não precisava de ser a Bíblia toda, não, porque a Bíblia, como nós a conhecemos, gente, ela não tinha nem terminado de ser escrita ainda, tá? Não, ela tinha terminado de ser escrita sim, estou falando bobagem. Mas ela não estava no compêndio como nós a conhecemos, ela é um pedaço, tá? Bíblia significa conjunto de livros, então eram livros espalhados. Se você fosse encontrado com uma parte da Bíblia, você estava morto. No Concílio de Trento é decidida que a tradição está acima de tudo. Tradição acima da palavra de Deus. E detalhe que o próprio Jesus, ele orientou. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são doutrinas de homens. Jesus que falou isso. Jesus virou e falou o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Certo? E o que acontece lá no Concílio de Trento é que fica decidido que a tradição ela é superior à palavra de Deus. Então, se a tradição diz que eu devo adorar a Deus na segunda-feira, eu devo adorar a Deus na segunda-feira, porque a tradição é mais importante do que a palavra de Deus. Então, os enganos, as coisas foram acontecendo na igreja e transformou a igreja num local extremamente complicado. Que igreja? A igreja é instituição? Não, a igreja de Deus. Nós somos igreja. Nós 5 que aqui estamos somos a igreja. E então, o que nós pensamos, ele tem que ver ou com pensamento bíblico, e aí é a igreja de Deus, ou com pensamento de pastor, padre, ou bispo, ou seja lá o que for, ou sacristão, ou papa, ou seja lá o que for. Então, essa é a grande questão. Se nós formos para a doutrina pura, a doutrina bíblica pura, sem erro, a Bíblia não tem erro. Ela contém erros de pessoas, ela contém momentos de erros, mas a Bíblia não tem erro, ela não é errada, ela não ensina o erro em momento nenhum. E é isso que nós precisamos de ter. Nós precisamos de buscar a pureza, porque nós vivemos num tempo em que tudo aquilo que foi construído, olha só, gente, o tempo que demorou, olha só, cavalo branco foi só até o ano 100, tá? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. O cavalo branco foi até o ano 100.
Aí, de lá para cá, só houve basicamente desconstrução. Então, o cavalo vermelho, aqui ainda não estava totalmente desconstruído, não, porque o evangelho ainda estava avançando. Porque estavam tentando matar para ver se acabava, não deu certo. Mas a partir do ano 313, aí o engano começa forte. E ele não para mais. Aí você pega até o ano 313, até o ano de 1520, 1517, nós estamos falando de 1.200 anos incutindo na cabeça de uma população dia após dia do que é certo, contrário à Bíblia. Hoje nós estamos vivendo o resquício dessa lavagem cerebral de 1.200 anos. Quando o que deve dizer para a gente o certo e o errado não é o Eli, não é ninguém, é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus me manda andar ajoelhado, eu ando ajoelhado. Se a palavra de Deus diz que eu só sou cristão se eu plantar bananeira, eu planto bananeira. É assim que tem que funcionar. E a Bíblia, ela tem que ser soberana. E aí existe um momento na vida da gente que nós vamos ter que começar a entender que a nossa mente foi feita através de gerações e gerações. Nós fomos moldados a crer em coisas que não necessariamente são verdade. E eu preciso de começar a desconfiar das minhas crenças. A Bíblia diz assim, isso é uma opinião pessoal, viu, gente? A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. E vocês querem saber o meu complemento? Eu penso assim, maldito o homem que confia no homem, inclusive em mim mesmo. Eu sou homem, não no sentido masculino da palavra, mas no sentido genérico. Eu sou homem, quer dizer, eu sou um ser humano. E eu desconfio de mim o tempo todo. Então, quando eu tenho algum pensamento de alguma coisa, eu vou na palavra de Deus. Porque se o meu pensamento, se a palavra de Deus disser, Eli, o seu pensamento está correto, eu concordo com aquele pensamento. Se a palavra de Deus não me der garantia do meu pensamento, eu mudo de pensamento. Porque o que interessa, eu desconfio, inclusive, de mim mesmo. E isso deve ser a nossa situação. Todos nós que aqui estamos. Se eu desconfio de mim mesmo, quanto mais vocês. Vocês têm que desconfiar de mim mesmo. E tem que ir na palavra de Deus estudar e buscar a verdade. Verificar lá se vocês encontram esses elementos. De repente buscar num livro de história. Ler algumas coisas que seja de boa fonte. Tá certo? Que Deus nos abençoe e a gente continua nos selos na semana que vem. Porque tem... Os selos aqui para frente tem um monte de coisa muito interessante. Inclusive em relação ao 7º selo, que é um negócio bem bacana, que nós vamos falar, que vai ter um estudo inteirinho falando só praticamente sobre a abertura do 7º selo. Tá certo? Que Deus nos abençoe, que a gente entenda que a humanidade está contaminada por mais de 1.500 anos de enganos. Esses enganos estão profundamente arraigados na nossa mente e nós precisamos de começar a desconfiar de nós mesmos e confiar inteiramente na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor teve um trabalhão tremendo em manter a tua palavra limpa, pura para nós. E nós somos gratos. Nós a temos nas nossas mãos e nós queremos fazer a tua vontade. E se a tua vontade está expressa na tua palavra, nós queremos fazer o que está na tua palavra. Que não seja o Eli que fale, todas as vezes que nós estudarmos juntos, que seja a tua palavra falando a todos nós, a mim e a todos nós que aqui estamos. Dá-nos uma boa noite de descanso, traga-nos de volta no próximo estudo e ajude-nos a buscar-te todos os dias na tua palavra. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Beleza, moçada? Bom demais ter